em favor de todos os homens. O que significa todos os homens? Ou seja, para quem quer ser um ente de orações, como você vê no budismo, aqueles sininhos de orações, as fitas de orações, o badalar das orações, o vento batendo e a emulação das orações ali postas, penduradas, projetadas. A minha vida, se eu quero ser um ente assim, se eu quero me tornar uma oração ambulante, uma intercessão vivente, se eu quero ser uma súplica caminhante, se eu desejo me transformar num ente de atravessamento da invisibilidade da história, colocando o meu desejo do bem em favor da vida, e se eu quero ser membro desse coral de glórias e positividades e bondades e melodias celestiais, de ações de graças, eu preciso saber que isso tem que ser feito em favor de todos os homens. O interessante é você pensar quando Paulo disse isso. Ele prossegue dizendo, em favor dos reis, porque em Israel era o governo ainda dos Herodes, religiosamente falando, ainda era o governo de muitos dos que tinham julgado e mandado Jesus à cruz. Do ponto de vista da presença romana, o Império Romano estava ainda lá, isso era antes de Paulo morrer, portanto, antes do ano 70, e ele fala dos reis, e em Roma não eram nem reis. E havia muitos países onde havia reis, mas em Roma era o imperador, que está aqui incluído nessa categoria de em favor do rei e de todos os que se acham investidos de exousia, de autoridade superior. E eram pessoas, na maioria das vezes, tenebrosas. A descendência de Herodes não produziu um Herodes legal. Todos aprenderam o caminho dos seus ancestrais, o caminho da perversidade. E os procônsules romanos, os representantes do imperador e do Senado, espalhados por todo o Império Romano, também imitavam o poder maior, o imperador mais brando, mais humano, mais generoso, tendia a produzir representantes mais tranquilos. E o imperador sanguinário, belicoso, que resolvia tudo na força, na espada, na crucificação e em qualquer forma de justiçamento, com avaliações mínimas do critério de justiça para se chegar a um juízo melhor, eram essas as figuras acerca das quais Paulo estava falando, porque ele não estava vivo hoje, não era uma oração por Biden. Não tinha um Biden naquele tempo. Não tinha uma Angela Merkel naqueles dias. Não tinha nenhum Macron. Não tinha. Não havia ninguém com
atitude mediana básica de bondade. Não havia ninguém. Não havia nenhum primeiro-ministro da Escandinávia, não havia ninguém pensando no melhor. Não. Era o pessoal mais ávido por opressão, por expropriação, por tirania, por dominação, por absolutização do poder, onde o ápice era o imperador de Roma ser considerado mais do que um mito, um deus, uma divindade, e para ser adorada. E havia muitas cidades que tinham templos dedicados com sacerdotes cultuando 24 horas a figura do imperador romano. Era um deus, em muitas ocasiões ele assim foi tratado. E nos dias de Paulo, Paulo viaja aqui, especialmente entre Calígula e Nero, acontece o seu ministério, a sua pregação pelo mundo, no meio daquela sanguinolência, daquela loucura plantada em Roma. Então, quando ele escreve isso a Timóteo, ele está, creia, no mínimo incluindo esses seres tenebrosos. E para que ele os está incluindo? Na esperança polianesca de que eles ficassem bonzinhos do dia para a noite? Paulo não era ingênuo. Ele sabia muito bem como era a natureza humana. E a essa altura ele já tinha apanhado muito para se manter ainda ingênuo. Ele já tinha sido muito, muito traído por todos e de todos os modos, e em todos os lugares, e em todos os ambientes, e em todos os núcleos. Ele não é um bobo. Ele sabe o mal que procede de Roma. Ele sabe o que é a humilhação dos escravos, o poder dominante dos senhores, dos amos, a condição humilhante das mulheres, mas que ele tem que ainda se relacionar com a média dos seus dias para poder não estourar os odres, manter um mínimo de subsistência para os outros, nem tanto para ele. Mas ele sabe que em Cristo ninguém é diferente de ninguém, nem homem de mulher, nem escravo de liberto, nem judeu é superior a qualquer outra etnia ou raça no mundo. Ele sabia, ele ensinava isso, ele cria assim. Então, o que é que ele está dizendo quando ele diz, olha, usem de súplicas, porque, meu Deus, num império como o de Nero, tudo que não havia, que não faltava, melhor dizendo, era a necessidade de que não houvessem súplicas. Nero dava razões diárias para as pessoas viverem em estado de súplica, de oração, de intercessão, de ação de graças. Não era nem pelo que o cara não fazia, é pelo que o que ele fazia ainda não tinha nos atingido, ainda não tinha se voltado contra nós. E também por todas as outras coisas que tinham a ver com a alegria da provisão de Deus. Mas, quando ele fala de reis e de autoridades, ele está falando dessas figuras.